cajado, como diz, né? A gente aprende mais com isso do que com uma palavra de tapinha nas costas. Amém? Diz assim a minha versão, ó. Vocês prepararam já? Verso de número 1 a seguir. É um livro curto, nós podemos ler ele inteiro, rapidinho, 15 minutos. Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Amém? Pode fechar suas Bíblias e vamos fazer uma breve oração. E você pode orar comigo, irmão. Você está aqui e vamos orar junto. Senhor, neste momento, Senhor, meu Deus, eu quero pedir a Tua presença, meu Deus, sobre a minha vida, meu Pai. Se apodera de mim. Meu Deus, faça a Tua vontade, que não seja palavras minhas, mas que seja a Tua palavra, a Tua vontade. Da mesma forma que o Senhor já falou comigo, Pai, e eu se alimentei desta palavra e, meu Deus, eu reconheço, meu Deus, que mesmo, Senhor, meu Pai, estando no caminho da perfeição, nós ainda temos coisas a melhorar, Senhor. Meu Deus, assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. E depois que você se assentar, você pode aplaudir o nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o livro de Jonas é um livro muito conhecido. Eu tenho certeza, se eu perguntar para alguém aqui alguma característica dessa história, já de bate-pronto você vai me falar. Porque até a criancinha já conhece. Se eu perguntar para o filho do presbítero Denilson, ele vai saber na hora quem foi Jonas e o ponto de referência. Se eu perguntar para o meu filho também, ele já vai saber, porque nós vemos muito dessa história, né? Principalmente nos cânticos infantis, né? O Jonas que foi engolido por um peixe. Irmão, e você vê que essa característica é tão marcante, porque Jonas não é só isso, a história de Jonas. Ele não foi só engolido da barriga, ele não foi só engolido por um grande peixe. Jonas, ele foi um profeta, e ele considerado um dos profetas menores, mas não menor por causa da sua estatura, e não menor por causa da sua menor importância, porque tudo que está na Bíblia é importante. Ele é menor em função do seu livro, que é pequeno, são apenas 4 capítulos, 48 versículos. Se você pegar para ler ele nessa noite, em pouco mais de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, se você for ler e refletir, você consegue ler ele inteiro. E você consegue ver os detalhes tão importantes que contém neste livro. Então, o livro de Jonas é um livro muito conhecido. E o autor de Jonas, você conhece? O autor do livro de Jonas? Não? Não é conhecido, irmão. É um autor anônimo. Realmente, ninguém conhece. E há outras citações sobre o profeta Jonas. Lá um pouco mais atrás, no livro de 2 Reis, capítulo número 14, 25, quando Jonas ele foi usado por Deus para profetizar a restauração dos limites do reino do norte de Israel. E naquela oportunidade, o rei Jeroboão II, e tudo indica, não estou afirmando, a Bíblia não diz, mas eu olhando para a cronologia, que é a ordem dos fatos e dos acontecimentos, tudo indica que Jonas, ele viu aquilo que Deus profetizou pela tua boca acontecer. Então Jonas, ele foi um profeta usado por Deus. Jonas, ele não foi só engolido pelo peixe, como a gente sempre conhece. Então, como eu já falei, Jonas ele foi usado lá na restituição dos limites do Reino do Norte. Isso aconteceu por volta de 793 anos antes de Cristo, a 753, né? Vamos colocar aí no meados do ano 800 antes de Cristo. Então, antes do nascimento de Jesus, no ano 800, porque antes do nascimento de Jesus, não sei se você sabe, mas o ano ele vai, né, decrescente, porque Jesus ele fez a divisão, né? Jesus é o marco.
Jesus é aquele que veio para mudar. Amém? Aleluia. Então, a palavra do Senhor veio a Jonas, entrando já na história. A história você conhece. Eu não quero me atentar aos detalhes da história, porque a história você já conhece, é muito conhecida. Mas então, a palavra do Senhor veio a Jonas. E sabe qual que é interessante? Que a Bíblia não fala como a palavra do Senhor veio a Jonas. Eu também não sei. Mas, irmão, a palavra do Senhor, fato é que Jonas ouviu a palavra dele. Não é verdade? E como podemos ouvir a palavra de Deus? Como que podemos ouvir Deus falando nesses dias de hoje? Então, irmão, Deus pode falar de várias formas. Deus pode falar através de pessoas. E um grande exemplo aqui é quando Deus enviou o profeta Natã para falar diretamente com o rei Davi, confrontando ele por algo que ele tinha feito de errado. E Deus pode levantar alguém, irmão, para apontar o dedo na nossa cara e falar, olha, você precisa mudar isso. A gente não se vê muito isso hoje, mas eu já vi muito. No começo da minha conversão, a gente via muito isso. Na verdade, e é algo que Deus ele tem poder para fazer isso. E Deus ele fez isso quando levantou Natã. E com sabedoria, e foi lá e levou aquela palavra de conserto para o rei Davi. Qual outra forma? Bom, Deus pode usar alguém para escrever cartas. Usou o apóstolo Paulo para instruir as igrejas. Deus pode falar através de sonhos, né? José, Daniel. Deus pode falar através da natureza. Mais para frente a gente vai ver que Deus enviou vento e uma grande tempestade no navio que Jonas estava. E aquilo era dizendo, Jonas, você está errado. Jonas, você está fugindo. Jonas. Era Deus falando com ele. Então Deus usou a natureza. Deus fala por coisas inesperadas, né? A sarça ardente, né? Falou com Moisés através da sarça. A sarça, ela se queimava e não consumia. Falou até com o animal, através de um animal, a jumenta, não é verdade? Fato é, irmão, que Deus ele sempre vai ter uma forma para falar com o seu povo. Deus sempre vai levantar alguém. Se não tem alguém, Deus vai usar alguma coisa. Porque Deus ele controla tudo. Deus ele rege tudo. Mas, irmão, o principal é isso aqui. Deus ele fala pela tua palavra. Deus ele fala pela tua. Se você tem contato com a palavra, você está tendo contato com a vontade de Deus para a tua vida. Você não precisa esperar alguém se levantar e chegar até você. Porque, irmão, eu confesso que eu já fiz tantas coisas assim, não loucuras, mas pela fé eu falei, Senhor, o Senhor precisava falar hoje comigo particularmente. O Senhor precisava falar meu nome. Eu já fiz isso. Fala, Deus, fala comigo assim, dessa forma. Você já fez isso também? Eu tenho certeza que já fez. Porque é gostoso, né? Deus falar conosco, levantar assim, eis que te digo. Assim diz o Senhor, olhando para você assim, ó, cara a cara, é muito bom. Mas, irmão, nada substitui a palavra do Senhor. Nada substitui a palavra do Senhor. Aleluia. Fato, então, que Deus falou com Jonas e Jonas ouviu. E eu esqueci o tema, né? A desobediência de Jonas. Vamos falar um pouco disso, né? Então, continuando no versículo 1, ó, a palavra do Senhor veio a Jonas dizendo, levanta-te. E vamos parar aqui um pouco. Irmão, o que significa essa palavra levanta-te? Será que ela quer dizer simplesmente uma mudança de posição? Você que está sentado, se eu falar assim, pastor Emiliano, levanta-te. Será que é só isso? É só se levantar? É só ficar de pé? Será que Jonas estava sentado, deitado? Será que ele já estava de pé? A gente não sabe. Mas fato é que levanta-te é muito mais do que apenas uma mudança de posição. É muito mais que apenas uma mudança de posicionamento físico. Porque a gente não sabe como Jonas estava. Mas é fato que Deus deu essa ordem para ele. É uma palavra de ordem, é uma palavra tão pequena, né? E não é um pedido. É uma ordem. Quando Deus fala para você, levanta-te, Ele quer dizer para você, saia daí. Se fortaleça. Saia dessa posição. Ei, olha para você, olha como você está, levanta-te. Então é uma palavra de ânimo. Mas nós temos vários outros exemplos.
por algumas vezes a palavra do Senhor aparece a palavra. E Deus falou esse mesmo levanta-te para outras pessoas também. Alguns exemplos, já em Gênesis 13:17, olha só, Deus falou para Abraão, olha só o que ele diz: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e largura, porque eu te darei. Né? Será que Deus falou levante só para ele sair da tenda? Ele estava deitado e Deus falou: levanta-te. Olha só outro lugar, 1 Reis 19:7, falou para Elias, profeta Elias: olha, levanta-te e corre, porque é muito comprido, ou melhor, porque muito comprida te será o caminho. Então Deus estava dando uma palavra de fortalecimento para Elias, né? Precisava dessa palavra de ânimo, né, naquele momento. Olha só outra, Josué 7:10, levanta-te, porque estás prostrado assim o rosto? E o contexto de Josué, o que era? O reino de Israel, ele tinha acabado de sofrer uma derrota muito, vamos dizer assim, feia, porque eles foram derrotados por um povo tão pequeno, chama AI, não é IA, não é inteligência artificial, é AI. Pois é, e esse povo foi derrotado, e Josué ele rasgou as suas vestes, ele se prostrou e começou a clamar a Deus, e Deus deu essa palavra para ele: levanta-te, levanta-te, porque estás prostrados assim o rosto. Então uma palavra para enfrentar a situação, né? Sai daí, o problema não é você, é outro. E aqui o bispo já falou quem que era o problema, era Acã. Porque Deus falou assim, vai lá, acaba com tudo, não leva nada. E o Acã foi lá e levou. Pois bem, mais um levante, Isaías 61. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai ser sobre ti. E essa palavra foi Deus falando para o povo, quando usou Isaías para falar para o povo, né? Um pouco antes, se você ver o contexto, o povo estava desobediente, mas aí o povo se consertou, e Isaías foi usado por Deus para levar essa palavra para eles. A mensagem de Deus a Israel por um despertamento espiritual. Então muitos são os levanta-tes de Deus para a nossa vida. E é interessante que Deus falou levante-se, na maioria das vezes, olha só, maioria das vezes para alguém que estava com medo, alguém que estava cansado, alguém que estava frustrado, alguém que estava caído, acomodado, ou apenas alguém com uma nova missão, que talvez seja o caso de Jonas, né? E a pergunta para nós, e eu faço a pergunta para você, os Jonas do século 21, não os Jonas que foi engolido por um peixe, não, porque Jonas também tem coisas boas. Jonas sabe ouvir a palavra de Deus, Jonas sabe ouvir a voz de Deus. É depois daí que pode acontecer os problemas. Então a pergunta que eu faço para você, para nós, ou melhor, os Jonas do século 21, por que Deus diz levante-se para você nessa noite? Qual que é o motivo que Deus está falando levanta-te para você nessa noite? Será que você parou? Será que você parou de fazer alguma coisa que você fazia e que você amava fazer? Você amava fazer e você fazia isso para Deus, mas por algum motivo, irmão, eu não sei qual motivo, situação, circunstância, que você parou de fazer, e Deus está falando para você, levanta-te. Levanta-te, e não é para você se levantar da cadeira, não, é para se levantar, é para você ter ânimo, para você ter um bom ânimo, continua fazendo o que você fazia, continua nessa tua força. Será que você está com medo? Por alguma decisão que você está tomando, você está com medo, e Deus está falando para você, levanta-te, tenha coragem. Será que é cansaço? Irmão, para o cansado, ele não para, o cansado descansa. O cansado, ele não sai da igreja. Eu estou cansado, quero dar um tempo. Irmão, o cansado não para, o cansado tira uma férias, mas tira uma férias dentro da igreja. Senhor, eu quero ficar dentro da igreja, dentro de casa não, eu quero ficar dentro da igreja, fala comigo, me fortalece, me revigora, mas o cansado não para, irmão, tenha isso em mente, o cansado não para, o cansado descansa. Irmão, e o cansaço é normal, a gente é ser humano, essa rotina que a gente tem,
né, é tão grande essa rotina, e eu costumo dizer que com o advento da tecnologia, a gente resolve tantas coisas mais, a gente vive, parece, 3, 4 dias em um só. Porque antes a gente precisava estar pessoalmente para resolver as coisas. Lembra quando a gente ia no banco, tinha que lá enfrentar aquela fila tremenda, e você ia no banco, tinha que pagar uma conta, e juntava todas as contas de uma vez para pagar, ia só uma vez no banco. Irmão, e hoje a gente consegue fazer tantas coisas, e isso cansa. Isso também reflete no espiritual. Porque se você faz alguma coisa, serve para alguma coisa, você já chega cansado, estressado. E a primeira coisa que a gente quer parar de fazer é a obra de Deus. Então quem sai perdendo nessa é você também, mas a obra de Deus também. Porque a obra de Deus precisa. A obra de Deus é feita de pessoas, irmão. Será que o pastor sozinho faz a obra de Deus? Não. E hoje é de Deus, porque a oração foi nessa linha. Irmão, se você está cansado, não deixa a obra de Deus. Alinha a sua agenda, o seu trabalho, faz alguma coisa, mas não deixa de fazer o que é para Deus. Aleluia. Será que você está aguardando a voz de comando de Deus para uma nova missão? Será que é isso? Será que você está ali e esse levanta-te de Deus, você está aguardando realmente porque você quer novos desafios? Irmão, eu confesso que quando o bispo falou aqui, ele falou assim, que ele está querendo abrir pontos de culto, igreja, alguma coisa assim. Irmão, eu já pensei nos irmãos, irmão, que poderia. Eu falei, meu Deus, esse irmão está esperando o levanta-te. Deixa Deus usar eles. Deus vai falar com eles, se for a hora, vai. É de Deus, né? É de Deus. E eu sei que tem pessoas que têm essa vocação, tem pessoas que têm esse chamado, tem pessoas que quer isso para a sua vida. Eu confesso, quando eu me converti, há pouco mais de 20 anos atrás, bispo, o senhor não vai lembrar, né? Outra hora eu conto meu testemunho. Eu fui um das que aceitou a Jesus 7 vezes com o senhor, mas a gente tinha culto de campanha, o senhor lembra? 7 dias de culto, irmão. Não tinha um que não vinha aqui na frente, irmão, porque a palavra falava forte. E eu vinha mesmo porque eu queria ser crente. Eu vim uma vez, aí vi um dia, e depois a palavra falava comigo, e no outro dia eu sentava, e daí Deus via e falava comigo de novo, e o bispo falava, olha, seu coração está trêmulo, sua perna está esquentando. Eu falei, meu Deus, é eu de novo. Aí quando eu vi, eu já estava aqui na frente. E minha irmã, na época, meu cunhado, as pessoas que me conheciam, dava risada lá. Mas eu não estava nem aí, irmão. Eu queria ser crente. Eu queria ser crente de verdade. Então, irmão, quem sabe, esse é o levanta-te para você. Você não é crente ainda. Você não é crente, mas eu quero te dizer, por testemunho próprio, ser crente é bom demais, irmão. Ser crente é bom demais. E quando você dá um bom testemunho ainda, irmão, é melhor ainda. É melhor ainda, porque é como se fosse um lastro. A pessoa vê que você tem boas atitudes, você fala com respeito, você não fala palavrão, e quando vê que você é crente, aí, irmão, quer te levar no colo. Irmão, é muito satisfatório ser crente. E quem sabe Deus está falando para você agora, levanta-te. Levanta-te, Jonas. Você está ouvindo a voz de Deus, então levanta-te. Aleluia. Não importa, irmão, qual o motivo, mas Deus vem para nos dizer, levanta-te, se movimenta, faz alguma coisa, obedeça a ordem de Deus. Aleluia. Seguindo agora para o verso número 2. Olha só o que diz o verso número 2. Continua dizendo, 2 e 3. Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu de mim. Olha o 3. Mas Jonas se levantou. Olha, Jonas, ele se levantou. Ele obedeceu pela metade, mas obedeceu. Ele se levantou, mas para fugir para Tarsis. Quantos de nós é assim, irmão? Deus fala uma coisa, a gente até obedece. A gente obedece algumas coisas. A gente não é totalmente desobediente, a gente obedece alguma coisa, mas tem uma hora que a gente para de obedecer. A gente não obedece. Então, Jonas até se levantou. Eu imagino, irmão, aí conjecturando, porque isso aí não fala na Bíblia. O livro de Jonas,
não fala de outros personagens a não ser o Senhor Deus e Jonas. Não fala de outro personagem. Não fala, você pode ver, não tem. Fala dos marinheiros, mas não fala quem eram eles, nomes, não fala. Então o personagem principal é o Senhor e Jonas. Mas eu conjecturando, porque Jonas era um profeta, Jonas já tinha ali profetizado, imagino eu, né, já tinha concretizado o que Jonas tinha profetizado, né, pela palavra de Deus. E daí o pessoal vendo Jonas ali, às vezes, ele seguindo para algum lugar. Ó, ele estava indo para Tarsis. Mas alguém via Jonas. Aí sabe quem falava? Olha, já vai aquele crente, ó, valoroso. Está indo fazer a obra. Jonas, olha que bênção. É de Deus. Jonas se levantou e está indo ouvindo a palavra de Deus. Então quem olha de fora, irmão, é uma bênção. Quando a gente olha de fora, é uma bênção. Então Jonas, ele... Agora, olhando para o dia de hoje, ó, os Jonas de hoje, olha só como é que eles são. Os Jonas de hoje, eles pregam. Os Jonas de hoje louvam. Os Jonas de hoje servem. Os Jonas de hoje, irmão, é assim, eles ouvem, conhecem a palavra de Deus, sabem discernir a voz de Deus, mas no fundo, ele está desobedecendo em alguma área da sua vida. Olha só, Jonas, ele serve, ou melhor, Jonas servindo, ele pode até enganar. E Jonas realmente ele se levanta, mas ele se levanta para ir para outro caminho, totalmente ao contrário de Deus. Mas Jonas, ele não engana, primeiro, a si mesmo, por dentro dele, sempre vai ter aquele sentimento de culpa, porque ele não está obedecendo de verdade. Irmão, eu não sei, mas eu não consigo ficar com sentimento de culpa, desobedecendo, não tem como ficar, irmão. E em segundo, Deus não estava enganando a Deus, né? Deus falou para ele ir para Nínive, mas ele foi para Tarsis. Então, os Jonas deste século, né? Porque esse Jonas que a gente está falando aqui é o Jonas do século 8 antes de Cristo. Agora nós somos os Jonas do século 21, né? Não estou dizendo que nós somos os Jonas de todas as atitudes deles, mas algumas atitudes nossas são comparadas com a atitude de Jonas. Então, são ótimos ouvintes da palavra de Deus. Irmão, a gente é bom de palavra, a gente ouve bem a palavra. Se a gente sentar para conversar com os irmãos é bom de palavra e gosta de ouvir mensagem. Em casa lá está no YouTube ouvindo mensagem, no domingo está lá, não está tendo culto na nossa igreja, está ouvindo o culto da sede. É palavra, gosta de ouvir mensagem, gosta de ouvir louvor, gosta. Mas na hora de obedecer, é aí que está o problema. Mas, né, na hora de obedecer não fazem. Então, teoricamente se levanta para servir, mas no secreto estão desobedecendo a Deus. E Jonas, estava só ele e Deus sabendo que ele estava desobedecendo, ninguém sabia. O fato é quando ele entra num navio e começa a acontecer tudo aquilo, ninguém sabia o porquê. Mas só depois ele falou, é por causa de mim, é por causa de mim. Então, a desobediência de Jonas, irmão, olha que forte, a desobediência de Jonas foi consciente. Foi consciente, ele sabia, ele ouviu a palavra de Deus, mas ele por conta própria, ele resolveu ir para outro lugar. E se você for olhar no mapa, né, porque eu fiz esse trabalho de casa, fiz esse estudo, olha no mapa para você ver, Tarsis fica bem longe, né? Jonas é Jonas de Gat-Hefer, filho de Amitai, né? E Amitai também era um profeta, está vendo? Então Jonas também era um filho de um profeta. Então, Tarsis era tão longe, irmão, ele tinha que cruzar o mar Mediterrâneo. Olha, ele estava em Gat-Hefer, que era na região da Galileia, ele tinha que ir para Jope, que é um porto, aí depois tinha que pegar um navio e atravessar o mar Mediterrâneo. 680 quilômetros. É muito longe. E não era mais fácil subir e ir até Tarsis, né? Mas a gente vai entender o porquê. Então foi tipo assim, ó. Eu sei que Deus falou para fazer uma coisa. Falou para tomar um direcionamento, mas por conta própria, eu assumi a responsabilidade e eu desobedeci a voz de Deus. Desobedeci a voz de Deus.
Irmão, e o que é interessante, ó, o que nos motiva a desobedecer a voz de Deus? Ou o que motivou a Jonas a desobedecer a voz de Deus? Você já parou para pensar isso? O que é que te motiva a desobedecer, irmão? Se você sabe da verdade, você sabe o que a gente tem que fazer, por que a gente desobedece? Vamos ver aqui, pela vida de Jonas. Ó, Jonas não queria ver Nínive sendo salva ou perdoada. E a gente vai ver isso aí lá no capítulo 4, mais para frente, né? Que Jonas se irou quando Deus foi lá e salvou o povo. Mas a gente vai entender o porquê. Olha só, em Nínive, era uma cidade que ela estava sendo povoada pelo povo assírio. Isso aí historicamente, tá? Isso aqui não está na Bíblia, né? É claro, está na minha Bíblia porque é uma Bíblia de estudo, né? E eu encorajo você, irmão, compra material de estudo, compra Bíblia de estudo, compra livro para ler, porque é só lendo. Deus só vai te usar naquilo que você leu, sabia? Deus, eu sei que Ele tem poder para fazer, colocar alguém aqui letrado e Deus fazer o que Ele tem que fazer. Mas aquilo que a gente tem que fazer e que pode fazer, a gente tem que fazer. Então, a cidade de Nínive, ela estava sendo povoada pelo povo assírio. E o povo assírio, irmão, era historicamente um inimigo de Israel. Em todo o tempo era inimigo de Israel, né? E esse povo assírio, irmão, ele era reconhecido como um povo violento, um povo militar, um povo de guerra, um povo cruel, um povo que tirava a pele dos prisioneiros, um povo que fazia empalação. Não sei se você sabe o que é empalação, mas ter uma estaca é colocar o corpo assim enfiado numa estaca e deixar aquilo ali como se fosse como é que eu posso dizer? Um prêmio, para que todo pudesse ver e falar, ó, o nosso povo é assim mesmo. E eles queriam ganhar o povo pelo medo. E dava medo, imagina você, irmão. Imagina Deus falando para você, ó, vai lá para Tarsis, viu? Ou melhor, vai lá para Nínive. Irmão, o que você ia falar? Meu irmão. Então, nesse momento, eu comecei a entender o porquê, às vezes, Jonas não quis ir, né? Então, Nínive era essa cidade, estava sendo povoada pelos assírios. E mais à frente, Nínive seria reconhecida como a capital da Síria. Né? Já estava sendo povoada por este povo, estava sendo dominada. Né? E como eu falei, a arte assíria, ela mostrava tudo isso, as imagens de guerra, de decapitação, de empalação, do povo morrendo. E isso era bom para eles, porque trazia medo às outras nações. Então, irmão, sabendo disso, a gente chega a uma conclusão. Ó, a obediência de Jonas poderia custar a sua vida. Olha que forte. A obediência de Jonas poderia custar a vida dele, irmão. Porque ele sabia que aquele lugar era um lugar terrível para ele. Ele é um lugar hostil para ele. Ele não podia estar lá. E eu pergunto para você agora, olha só, e para você, obedecer a Deus vai custar o quê? E é para você pensar mesmo, e responder para você mesmo. Vai custar o que obedecer a Deus? E eu fiz aqui algumas listas. Para alguns, obedecer a Deus vai custar amizades. Amizades que já não fazem mais, não dá mais liga. Obedecer a Deus para alguns, você tem que sair fora de amizade, que vai te puxar para baixo, que vai te fazer desobedecer. Sabia? Vai te custar amizade, e talvez até a gente que você gosta. E sabe o que você fala? Não, mas eu vou ganhar ele para Jesus. Né? Você gosta tanto, e é de Deus, você tem que ganhar mesmo. Mas talvez, pelo menos por um período, por um momento, você vai ter que se afastar. Olha só o outro, às vezes você, por obedecer a Deus, você vai perder ou vai te custar ganhos financeiros. Irmão, e aqui pega no crente, viu? Porque às vezes quando pega no bolso do crente, o crente prefere não obedecer a Deus e desobedecer por causa que ele vai ter um prejuízo financeiro. Isso ele vai sentir no bolso, vai sentir na pele. Mas se a gente parar para analisar, isso é falta de fé, irmão. É falta de fé, porque como Jonas era só obedecer. Quando a gente obedece, Deus, ele se responsabiliza com o que vai acontecer.
Agora, quando você desobedece, é você chamando a responsabilidade para você. Não, eu vou fazer assim. E eu estou ciente do que vai acontecer. E mesmo assim eu vou fazer, eu vou continuar, eu vou fazer. Eu vou mentir, eu vou roubar. Talvez, irmão, vai custar, talvez não custe a sua vida, mas vai custar algum cargo no seu trabalho. Vai custar lugares que você não vai poder mais ir. Irmão, tem lugares que o crente não pode mais ir. E se você vai estar desobedecendo a Deus. Tem lugares que não é ambiente de crente mais, irmão. Tem lugares que não tem como mais a gente ir. E eu posso te dizer uma experiência própria. Eu acho que o ano passado, eu e minha família, bispo, nós fomos num circo. As crianças gostavam. Gosta, né? Criança gosta dessas coisas. Meu irmão do céu, eu me senti tão deslocado. Tão deslocado. Aquelas mulheres seminua. E ela subia naqueles trapézios e ficava rodando. E eu rodando minha cabeça também, eu não sabia o que eu fazia. Irmão, tem ambiente que você não pode mais ir, desculpa. Tem gente que você não pode mais estar junto. Vai te puxar para baixo. E a gente viu que a desobediência desse homem puxou ele para baixo. É forte, irmão, mas é assim que a gente vai aprender. Olha só, isso aqui aí já é uso e costume, mas tem coisa que não é uso e costume, né? Roupa. Tem roupa que a gente não pode mais usar. Tem roupa que a mulher não pode mais usar, tem roupa que o homem também não pode mais usar. E é isso. É simples assim. Mas isso deixa para outra hora. Amém? Então, também tem aqui posições sociais. Irmão, o que o povo faz para conquistar uma posição social, para ser reconhecido? O povo mente, o povo engana. E isso, irmão, é desobedecer a Deus. O caminho da desobediência é um caminho de descida. Olha só, um caminho de declínio, né? Vamos ver o porquê. Olha só, Jonas é o Jonas de Gat-Hefer, natural de Gat-Hefer, né? Uma região lá de Galileia. Jonas, ele resolveu a não obedecer a Deus. Era para ele subir. E eu fiz questão de ver qual que era a altitude de Nínive. E Nínive era realmente um pouco mais alto do que Gat-Hefer. Se ele fosse para a região de Nínive, ele estaria correndo perigo, mas ele estaria com Deus crescendo. Ele estaria com Deus subindo. Então, irmão, o jeito que a gente olha é diferente do jeito que Deus olha. E se você aceita o que Deus quer para a sua vida, você vai subir. Você vai decolar, irmão. Só seguir a vontade de Deus, obedecer a Deus. E olha só, ele estava em Gat-Hefer, em vez de subir um pouquinho mais, estava em torno ali de 230 altitude em Nínive, ele estava em Gat-Hefer, em torno de 220 metros em relação ao nível do mar, né? Então ele vai para Jope. Jope já é quase no nível do mar. Então ele não está no nível zero, porque o nível zero é nível do mar, né? Não é verdade? Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Então, Jope era o porto. Então era o ponto mais próximo do mar Mediterrâneo. Então ele foi para Jope. Já desceu, já caiu. E assim a desobediência. Começa a desobedecer, começa a cair. E assim, como não era tão perto, essa descida para Jonas é uma descida que é imperceptível. E é do mesmo jeito para o crente. Quando você começa a cair, na verdade você consegue entender ou perceber na hora. Mas você consegue perceber quando você chega no fundo do poço. Fala, meu Deus, aonde eu estou? Aonde eu cheguei? Porque eu desobedeci a Deus. Então foi para Jope. Depois de Jope ele compra a passagem, desce para o navio. Aí ele já está no nível zero. Está no nível do mar, desceu mais um pouquinho. Aí ali, Deus envia o quê? Um vento e uma grande tempestade. Tempestade, o que ele faz? Desce para o porão. Já estava negativo. Desceu para o porão. Irmão, e eu fiquei pensando comigo. Ele desceu para o porão, não desceu? Sim ou não? E descendo para o porão, ele deitou. Irmão, como é que pode alguém numa prova, numa luta, aquela tribulação de vento,
É claro que era de Deus, mas eu acredito que era muito vento e muito barulho, e os marinheiros, que tinha marinheiros, né, correndo para lá e para cá, o que fazer? Vamos jogar as cargas, aquele barulheiro de carga. E o homem foi dormir. Como é que pode isso, irmão? Como é que pode? O homem foi dormir, e a Bíblia fala assim, ó, que ele foi dormir profundamente. Irmão, se você está desobedecendo, as coisas começam a acontecer na sua vida, aí você começa a ficar tão assim atribulado, tão assim, tão cheio de coisa negativa. E toma cuidado com essa sonolência profunda que você está tendo, se você está nessa situação. Sono demais, toma cuidado. Pode ser uma depressão. Eu não estou afirmando que Jonas estava depressivo. Poderia estar, porque ele tinha motivo. Desobedeceu a Deus. Ele desceu, ele tinha todo o motivo do mundo para ter depressão. Ah, meu Deus, por que eu não fui para Nínive? Por que eu não obedeci a voz do Senhor quando o Senhor falou? Então, irmão, ele dormiu e dormiu profundamente. Em meio a uma tribulação, em meio à prova. Dormiu. E depois que ele dormiu, aí vai lá os marias acordar. Como é que você está dormindo, homem? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos tirar sorte aqui, não sei o quê, para ver o que está acontecendo. E ele vai e ele fala para eles o motivo. Então ele fala, olha, me lança. Então, primeira atitude boa, ou melhor, segunda atitude boa dele, ele fala, olha, o culpado sou eu. Me lança daqui. Só lançar eu ali no mar que vai acabar tudo. Então a segunda atitude boa de Jonas, né? Ele reconheceu a falha dele. Então Jonas não é de todo ruim. Jonas ouve, é bom de ouvir a Deus, mas Jonas também, é claro, depois de muito aperto, depois de muita descida, ele conseguiu reconhecer que ele era o problema. Mas mesmo reconhecendo o problema, ele ainda desceu mais. Ele foi descendo, e a Bíblia diz que Deus, olha só, mesmo na prova, irmão, mesmo desobedecendo, Deus não para de olhar por você. Porque às vezes essa prova que você está tendo, essa luta, este peixe grande que Deus enviou para você, faz parte da sua conversão. Deus, ele está fazendo de tudo, ó, para te converter, né? Porque conversão, o que é? Uma mudança de trajetória. Ele estava indo para um lugar e estava errado. Deus vai lá, ó, agora você vai no meu navio não, no meu, como que é o nome daquele debaixo d'água? No meu submarino, ó, um submarino de Deus, um grande peixe. Agora sim, mas a Bíblia diz que ainda eles foi para profundezas. Mas ali, mesmo nas profundezas, Jonas, ele reconheceu o erro dele, né? Então reconhecer o erro transforma as profundezas em recomeço, irmão. Não importa a profundidade que você está, o problema é que você se meteu, porque foi você que se meteu nesse problema. Foi você que escolheu desobedecer. Foi você. E hoje nós estamos aqui num culto de oração, olha só. E o que Jonas fez dentro da barriga do peixe? Orou. E hoje nós estamos aqui dentro, isso aqui não é uma barriga de um peixe, mas poderia ser uma arca de Noé, cheio de bicho, né? Não é verdade? E a gente vai orar, irmão. A gente vai orar. Então que isso aqui, irmão, seja o recomeço da sua vida. O recomeço. Começa o marco zero da sua vida. Olha, eu já estou no meu limite. Então reconhece que você estava desobedecendo. Reconhece que você estava andando em lugares que você não podia. Reconhece que andando com pessoas que você não estava com uma estrutura emocional, psicológica, espiritual para estar com ela ainda. Reconhece isso. Reconhece que você estava aceitando algumas coisas que você não podia aceitar. Que você estava tendo benefícios que você não poderia aceitar. Reconhece, e hoje vai ser o recomeço para você. Olha só, para a gente finalizar. Jonas, ele orou em meio à adversidade, né? A gente vê isso no capítulo de número 2. Ele estava no meio da adversidade. Será que tinha como piorar? Um grande peixe, não é baleia, a Bíblia fala grande peixe. Será que tinha como piorar? É difícil, só se um navio pescasse aquele grande peixe, já picotava ele, aí era pior. Mas a Bíblia fala que não precisou de mais nada, que aquilo era o suficiente para Jonas reconhecer que ele precisava mudar de atitude. Irmão, quem sabe você veio nessa noite, assim como eu, e essa palavra falou comigo, né? Porque mesmo estando no caminho da perfeição, caminho de Jesus, a gente nunca vai ser perfeito,
Mas o importante é você, quando errar, logo de cara, irmão, já pede perdão, já muda, porque ninguém é perfeito e ninguém é um anjo. É verdade? Ninguém é anjo para não pecar. Irmão, a gente, infelizmente, o pecado está aí, e se a gente não vigiar, a gente pega toda hora, a gente pega todo dia. Então, se a gente não cerrar os punhos, não trincar os dentes, falar assim, olha, hoje eu não vou pecar, hoje não. Então vai dia por dia, um de cada vez. Senhor, obrigado, hoje eu venci. Amanhã de novo, de novo, e de novo. E aí você vai melhorando e cada dia ficando mais próximo de Jesus. Aleluia. Irmão, então essa é a palavra do Senhor nesta noite. Eu agradeço de novo, bispo. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Em nome de Jesus, e você pode aplaudir o nome dele. Amém?